três capitães da Companhia de Ordenanças de Santiago do Algarve. A Companhia de Ordenanças de Santiago do Algarve é desanexada da Companhia de Ordenanças de Alvarez. Não sei se as pessoas têm noção do que é uma Companhia de Ordenanças, era uma forma de defesa militar à época. Não era assim muito devidamente estruturada, não é? Aquilo as pessoas viviam o seu dia a dia, tinham as suas profissões, ou eram proprietários agrícolas, ou eram lavradores, ou eram marceneiros, ou trabalhavam em serviços também, e não havia um treino militar, não é? Isto era um pouco, tentava ser organizado, mas nunca conseguia ser, então especialmente ali naquela zona, porque nem sequer havia um número de efetivos para preencher todos os lugares. O senhor já estudou outra Companhia de Ordenanças, não sei se prefiro ou não esta opinião. A ideia que eu tenho, com base na experiência de Santiago do Algarve, é que elas tinham que ter um X número de pessoas e aqui não havia esse X número de pessoas. Não é? E quando foi para defender a barca da tropa, foram assim chamados e foram porque tinham à mão. Por acaso, há quem diga que havia 3 canhões, há quem diga que havia um canhão, há quem diga que havia 4 espingardas. O que é certo é que foram porque tinham à mão. Conseguiram um ato que é transmitido, está aqui alguém que é da tropa, que é transmitido como se fossem os nossos heróis, não é? E eu desde miúda, agora, uma parte é que eu desde miúda tirava-me fotografias do meu pai e os tios, junto àquele painel de azulejos no Parque Dr. Lima Carneiro, que é a defesa da barca. Eu tinha lá a data, portanto, depois destes últimos anos, tenho muitas fotos impressas até 2006, a partir daí é digital, portanto, tenho em discos externos as fotos. E então, eu sempre que ia ali ao parque, que eu moro ali a 500 metros ou menos, eu vou ali e tal, tirava as árvores e tal, e sempre o painel tirava. Portanto, eu estou mesmo ali de Finses a pouquinho o terreno da defesa da barca, sempre ouvi a história, não é? Exatamente, toda a gente sempre ouviu esta história, que foi sendo passada, depois que conta um ponto acrescenta um ponto, e eu já expliquei o que quero dizer com isto. Esta história foi sendo passada e estas pessoas foram os nossos heróis lá na tropa, não é? Ou seja, ainda hoje a memória coletiva esta que eles tiveram ali um grande feito. Só morreram 9 pessoas. O que é certo é que as pessoas da tropa dizem que houve ali um grande feito, mas o Marshal Souto, nas suas memórias, acaba por dizer que não ofereceram grande resistência. E efetivamente demorou mais tempo do que estava à espera, teve sido pela ponte da Goncinha, como ele próprio disse, saberá onde é, não é? Porque não estava a conseguir entrar pela tropa, mas depois, uma vez chegado ali, foi cada um para o seu lado, e eles ficaram lá aquartelados em bairros, no Souto de bairros, e também o Marshal Souto numa casa na Rua da Agricultura, que ainda está lá uma placa identificativa, e depois o resto do exército numa casa em frente, que era do escrivão da Companhia de Ordenanças, que, pelos vistos, sabia falar. E agora para mim, estava a dizer que eles eram os nossos heróis, mas o Marshal Souto dizia que não, e que efetivamente de Braga ao Porto, segundo se diz, demorou 3 dias. Não será 3 dias contando com a saída, uma noite que dormiram na tropa e outro dia que chegaram aqui ao Porto. Eles vinham de Braga e para irem para o Porto, era uma das portas de entrada, era ali a zona da tropa, e ia pela barca. Já um bocado aqui atrás, e acho que já ficaram com uma noção do que será uma Companhia de Ordenanças. Ela foi então, como eu estava a dizer, desanexada da Alvarez. O primeiro capitão de Ordenanças era da família Oliveira Maia. Depois, o segundo capitão de Ordenanças, que foi um dos que teve mais tempo, era o Manuel António de Oliveira. E depois, então, o último foi o Luís Carneiro. O Luís Carneiro, que é, então, o tal herói. O Luís Carneiro e o seu filho, Manuel, segundo a história,
foram eles então que mandaram ali as tropas, que conseguiram perceber a tal resistência e que transformaram aquela companhia num conjunto de heróis, como já foi. Dos 4 capitães, só um deles é que era dali daquela zona, os outros eram de Famalicão, nomeadamente o Luís Carneiro. Este livro e a investigação que levei a cabo, depois quando foi para escrever o livro, obviamente aprofundei ainda mais a investigação e andei também no Arquivo Municipal do Porto. O Luís Carneiro não era, como se dizia, natural da tropa, era também da casa do capitão de Vila Nova de Famalicão, já conhece, já ouviu falar na casa do capitão, na povoação, ali na zona de Fradelos. Ou seja, Famalicão, que é pertinho ali do Rio Ave, junto... Exatamente, é Fradelos, é do outro lado do rio, ou seja, é Famalicão... A defesa da barca da tropa foi aqui, o senhor nasceu ali, mas não era da tropa. Ou seja, do outro lado do rio. Exatamente. Aliás, daquela zona, mais acima, um pouco, seja em vê-se a casa onde ele nasceu. Que é uma casa curiosa, que também vem aqui tratada, porque é uma casa que tem funções de casa de lavoura, mas que é construída em forma de quartel. Ainda tem lá 2 guaritas, uma delas está aqui fotografada, e ainda tem uma coisa interessante que é a espada do capitão Luís Carneiro. A espada, que é uma espada que se diz que é dele, mas é uma espada que é entrada, que está lá na casa, a entrada, uma alquia de flor, foi a única recordação. Até há pouco tempo ainda houve o que ele vestia, mas os atuais proprietários, como aquilo estava muito estragado, optaram por deitar fora, para muita pena minha, também devia ser fotografado. Nem toda a gente tem a percepção de que se deve guardar as coisas, ou procurar restaurá-las devidamente. Portanto, ali naquela casa está a espada do Luís Carneiro. Isto também surgiu porque em 2009, quando se comemorava o bicentenário, a Câmara da Tropa, só para verem a importância de ter visto, a Câmara da Tropa fez ali um conjunto de ações durante 3 semanas a recriar a defesa da barca. Também houve um estudo que teve foi a gênese do livro. Eu fiz um pequeno estudo que me convidaram para apresentar no quartel ali na Praça da República. E depois tivemos várias ações, tivemos várias tertúlias, isto é muito discutido, esta questão dos 3 dias, se efetivamente houve uma resistência de 3 dias, os 3 dias da saída de Braga, ali a resistência um dia e a chegada, e depois pernoitaram e seguiram. Há muita polémica se houve ou não resistência de 3 dias, ou se houve só resistência de um dia e os 3 dias contam como saída de Braga e chegada. Uma curiosidade, que há bocado falei na família Oliveira Maia, que também está aqui referido, vocês só ouviram falar no brigadeiro Bernabé de Oliveira Maia, que faleceu nas baterias aqui, quando os franceses chegaram ao Porto, é familiar do primeiro capitão desta companhia de ordenanças e é também natural da frota de uma quinta, que é a Quinta do Pai, que hoje em dia é propriedade da Sede de que fica em Alvareiros e que já ouviu falar também da Quinta do Pai. Pronto. Desculpe lá, é que é muito engraçado, da Quinta do Pai, a caseira. Ora, eu dava aulas na trofa, isto há 30 anos, uma mocinha dessa casa vinha fazer trabalho na minha casa na trofa. E essa moça é Maia, mas estão os caseiros da Quinta do Pai. Podem ser da família. Não, eu estou a falar caseiro da família, não é? Mãe, pronto, eu estou a falar porque ela é que me dizia, eu sabia, pronto. Mas é uma vergonha, porque eu nunca fui propriamente ver o Castro de Alvarelhos, não é? E ando a recomendar a toda a gente, não é? Era isso que eu ia falar assim, porque é só em termos de curiosidade, não está aqui referido no livro, mas em termos de curiosidade, a Quinta do Pai fica em cima do Castro de Alvarelhos. O Castro de Alvarelhos, segundo os estudiosos, mais atualizados do que eu, é um dos maiores do Noroeste peninsular, meio
faz parte de uma rede de castos que está a ser estudada, só que só há uma parte visível, um décimo que é visível. A Câmara da Tropa teve muitos problemas e não sei se continua a ter, porque eu já não trabalho lá há 4 anos, teve muitos problemas para poder estudar isso, porque o estudo do caso estava dependente de um professor universitário, nós não podíamos intervir. Por outro lado, os terrenos da maior parte do caso são da SEC e de outros particulares, não conseguimos trazer à luz tudo o que está ali debaixo daquele monte. Mas segundo historial é um dos maiores do Noroeste Peninsular, até porque era um posto comercial muito importante. Isto era só uma pequena curiosidade. Estava a falar então do primeiro capitão, da família Oliveira Maia, que é natural ali da zona de Alvareiros. Depois, então, como disse, o segundo capitão era o capitão Manuel António de Oliveira. O terceiro capitão foi o Damaso Domingos Pereira e o último capitão foi o Luís Carneiro. O livro explica, e depois essas 4 pessoas e os seus descendentes deles e colaterais ficavam por casar todos uns com os outros, que é uma coisa que eu levo para aqui, que é os casamentos de cama, não é? Ou seja, as pessoas casam para manterem as casas, para manterem a influência, e hoje em dia já não será tanto assim, mas ainda acaba por ser em algumas zonas um bocado assim, nomeadamente no sítio onde agora estou a morar, em Viana do Castelo, e ali mais para o Ponte Lima, ainda acaba por haver aquelas famílias com mais história, não com mais história, ainda acabam, como todos sabemos, por casar uns com os outros. Isto aqui sempre aconteceu, não é uma coisa mal, sempre aconteceu. Posso dizer uma coisinha, agora que ia suspirar, falou da Ponte da Lagoinha. Quem não a conhecer daqui, que vá lá ver. Então, Que é muito bonito. Agora, explique lá onde é, para quem não souber. a Ponte da Lagoinha? Sim, fotografá-la e passar por cima, como eu passo frequentemente, parar do outro lado ou deste lado, quando se faz. Não, efetivamente é uma ponte bonita, é uma ponte interessante. É uma ponte romana, estreitinha, pronto. Pronto, que é só abordada aqui um bocadinho no livro, só por esta questão deles terem ter que atravessar para ultrapassar este pequeno problema que o Marcelo Sousa assim considerou. Depois, o livro tem, então, antes disso, só uma primeira parte que contextualiza a tropa, depois faz aquela evolução de como nasceram a Companhia das Ordenanças, no reinado do Dom Sebastião, que ele falou numa coisa que já era do avô. Explica o que eu já disse da anexação da Companhia das Ordenanças de Alvareiros, depois fala dos capitães, das suas relações familiares, que é a tal questão dos casamentos de campo, e no fim fala de algumas curiosidades. Duas delas que eu tenho assim de memória e por isso falei há pouco, o exército ficou patentes na Armada do Marechal, mas uma parte do exército ficou numa casa do escrivão da Companhia de Ordenanças, e quando viram que no Monte de Palha que ele tinha lá armas, acharam que ele os cativou para lá para os atacar, então ataram o senhor a um cavalo e o senhor foi arrasto até Moreira da Maia, e por coincidência a cabeça dele ficou em frente à casa de um filho, que ainda hoje está lá também a placa identificativa deste episódio. Outro episódio é que a família que estava também dessa casa escondeu, os que fugiram, porque a maior parte das pessoas fugiu, os que fugiram e como não podiam levar tudo com eles, cavaram e esconderam um tesouro. Isto também é essa história do tesouro escondido há pouco por todo o país, não é? Mas o que é certo é que quando voltaram não sabiam onde aquilo estava, e ainda até há bem pouco tempo algumas pessoas andam para lá escavar para ver se encontraram. Isto são duas curiosidades que